Magela, você falou em endividamento, viu? A edição de hoje do Jornal Dia traz aqui dados sobre Teresina, viu? Teresina registra aumento de 32% em endividados. O endividamento familiar que registrou alta expressiva na capital do Piauí entre 2022 e 2024. Os dados são da Fé Comércio de São Paulo e o percentual subiu de 61% para 86%. Os teresinenses estão mais endividados, segundo esse levantamento que foi feito pela Fé Comércio de São Paulo. E esse tema sempre vem à tona no final de ano, viu, Magela e João Magalhães, porque é o período em que as pessoas fazem o seu planejamento financeiro para o ano seguinte, né? Fazem uma avaliação aí dos débitos, né, e das receitas que ainda terão a receber em 2024. Então, Teresina com um índice aí considerável de pessoas, de famílias endividadas, segundo essa pesquisa, viu? A edição de hoje do Jornal Dia também traz destaques que o Piauí tem o segundo maior índice de pessoas vivendo em casa própria sem registro. São dados da síntese de indicadores sociais divulgados pelo IBGE, que revelam que 28,1% das pessoas que residem em imóveis próprios no Piauí não possuem documentação que comprove a propriedade. Esse índice representa 750 mil moradores. E aí, nesse caso, viu, João Magalhães? Importante destacar que, nos últimos anos, essa realidade tem sido alvo aí de ações do poder público, né? Principalmente do governo do Estado e do Tribunal de Justiça, né? Os dois órgãos, né, o Executivo e o Judiciário aqui no Piauí, têm realizado ações para conceder títulos de propriedade, né, o documento definitivo aos imóveis, né, aos moradores, aos proprietários de imóveis, né. Muitas vezes as pessoas compravam esses imóveis, né, faziam apenas ali o contrato de compra e venda, muitas vezes até mesmo um contrato informal, né, um contrato de boca, que a gente fala, de gaveta. E agora não, esse índice tem sido modificado, né? Apesar do Piauí ainda ter o segundo maior índice do país de pessoas vivendo em casa própria sem registro. Isso mesmo, Natan. Esse assunto é uma matéria, está na página 3 do Jornal Dia, repórter Emily Alves, e é interessante porque tem um lado positivo, porque ele diz que 81% da população piauiense vive em casa própria. É um índice considerado bastante alto, né? Pouca gente, um índice muito pequeno aí que fica, obviamente, para quem paga aluguel. No entanto, apesar do alto índice de pessoas morando em casa própria, 28% dessas pessoas não possuem nenhum documento que comprove que a propriedade do imóvel pertence de fato a ela. Isso, de certa forma, causa uma insegurança jurídica, né? O cidadão mora na casa, a casa pertence a ele, mas ele não tem um documento provando que de fato tem a propriedade do imóvel. Isso, de fato, traz sim um prejuízo, porque impede, né, o morador de ter aquela segurança jurídica, impede muitas vezes o acesso a um crédito, porque quando você tem um imóvel no seu nome, de repente você tem interesse em adquirir algum crédito colocando o imóvel como garantia. Se você não tem documento do imóvel, você não tem como utilizar, obviamente, o imóvel para absolutamente nada. E também impede, na hora de vender também. Exato, né? Também impede as transações imobiliárias. Você não pode vender um imóvel que você não tem o documento, né? Você não pode, na verdade, nem doar para alguém. De repente, você tem um imóvel ali, quer doar, quer repassar para um filho, mas, do ponto de vista burocrático, isso não fica dentro da legalidade, porque sem documento você não tem como provar que o imóvel é seu. Embora a gente reconheça, sim, os avanços, como você disse, dos programas do governo do Estado, da própria Prefeitura de Teresina, nos últimos anos avançou muito, um papel fundamental aí do Tribunal de Justiça, da Corregedoria do Tribunal de Justiça, para avançar no sentido de garantir a regularização fundiária, né? Dar o título ali, dar o documento do imóvel para quem reside. Muitas vezes a gente está falando de famílias, Natan, que residem no mesmo imóvel há 20, 30 anos, mas que ainda não conseguiu o documento. Então, é sem dúvida nenhuma uma política pública que precisa avançar, porque é uma garantia, é uma tranquilidade a mais para o cidadão que mora em casa própria ter um documento que comprove que aquele imóvel de fato pertence a ele, não só a posse, como também a propriedade. Okay. E só para finalizar, Magela, né, a edição de hoje do Jornal Dia também traz aí os detalhes
Você já até tratou desse assunto na primeira hora do comando, mas o título, viu? Botafogo saiu da fila depois de 29 anos. Rapaz. Conquista o Campeonato Brasileiro, viu? Muita gente aí tirou a camisa do armário, bateu a poeira e hoje está vestindo aí o preto e branco do Botafogo. Mas eu acho merecido, até porque o Botafogo, né, chegou no Campeonato Brasileiro na boquinha, rapaz. Nadou. Na hora que foi botar o primeiro pé na praia, aí caiu e morreu, não conseguiu chegar na praia, né? Não, e um ano espetacular do Botafogo, né? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Um feito aí que é muito difícil de se conseguir. Na matéria que passou aqui, que nós trouxemos da Rádio Web, só mais 2 times conseguiu fazer o que o Botafogo fez agora, que foi o Flamengo e Santos, né? É o Flamengo de 2019, né? Isso, e o Santos, de Pelé. Isso. Aí você tem uma ideia do feito, né? Conquistado pelo Botafogo. Parabéns, então, ao Botafogo. Exato. Magela, só retomando aqui rapidinho, vontade, 2 querido. destaques interessantes do Jornal Dia, Natan também. Na página 5 tem uma matéria do Ezequiel Araújo mostrando que o Piauí tem a maior proporção de domicílios com motocicletas do país, né? Quase 60% dos imóveis do Piauí tem um veículo, né? Tem uma motocicleta. Acho que isso fica bastante perceptível nas ruas, né? Principalmente nas cidades do interior, na zona rural. Isso faz com que o Piauí tenha a maior proporção de domicílios com bicicleta do país. Bicicleta ou motocicleta? Aliás, motocicleta, tá. Exatamente. Motocicleta do país, o índice de 56,4%. Nacionalmente, a média é pequena, bem menor do que eu imaginava. Apenas 28% dos imóveis, dos domicílios no Brasil, possuem aí a motocicleta. E para finalizar, o Jornal de hoje está cheio de estatísticas, por conta dos relatórios, né, do IBGE que foram divulgados recentemente. O número de bolsas em mestrado e doutorado cresceu 61% no Piauí. A FAPEP registrou esse aumento no número de bolsas de estudo em 2024. Ao todo, foram ofertados 330 benefícios para mestrado, doutorado e pós-doutorado, um crescimento de 61% em relação às 204 bolsas ofertadas em 2023. O investimento total passou de 6,3 milhões para 9,8 milhões. E a meta do governo do estado é alcançar 1.000 bolsas de pós-graduação até 2027, contemplando todos os territórios de desenvolvimento do Piauí. Então, um avanço significativo, né, no que representa aí a pesquisa, a extensão, enfim, investimentos na área da educação em nível superior, que é importante a gente informar a população.